Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui para deixar uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Sinta-se todos abraçados por mim. O título da mensagem de hoje é Por que o profeta Eliseu não recebeu o presente de Naamã depois que foi curado. Assista o vídeo para você entender o porquê Eliseu não recebeu esse presente. A mensagem de hoje, vamos começar em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 14 em diante. Mas quem era Naamã? Naamã foi o chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um homem muito poderoso. Naamã evitou as sírias de várias guerras. Na presença do rei, ele era um homem muito poderoso. Mas, porém, a palavra de Deus diz que ele era leproso. Ele sofria da lepra. E a lepra era uma praga. Era considerada uma praga. Naamã tinha uma serva judia. Quando Naamã foi em Israel, ele trouxe essa serva como escrava, que morava ali na sua casa. Certo dia, ela disse à sua senhora que, quem dera, se meu senhor fosse em Samaria, conhecesse o profeta que está lá, ali ele será curado da sua lepra. Naamã chega para o rei da Síria e conta o caso. E o rei da Síria resolve escrever uma carta para o rei de Israel e manda uns presentes, para o rei curar Naamã. Quando o rei de Israel pega essa carta, ao ler a carta ele sente-se ofendido e ele diz assim: quem sou eu para tirar a vida e depois dar a vida? Quem sou eu para curar Naamã? E ali ele rasga as suas vestes, porque ele se sente ofendido pelo rei da Síria. Mas quando essa história chega ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu manda dizer ao rei de Israel: olha, fala com o rei que deixa Naamã vir, porque assim Naamã vai saber que há profeta em Israel. E Naamã vai. Quando Naamã chega para a carruagem em frente à casa do profeta Eliseu, e ali o profeta manda o seu servo ir lá falar com Naamã para mergulhar no rio Jordão. Mas ele recusa, Naamã recusa, fala: olha, se ele tivesse mandado eu mergulhar nos rios da Síria, e ali ele exalta os rios, E ele também diz, Naamã: eu achava que o profeta ia sair fora, ia passar a mão nas minhas feridas e assim eu fosse curado. Mas os servos de Naamã dizem: olha, meu pai, se o profeta tivesse pedido algum sacrifício, um outro sacrifício, o Senhor faria. Por que não faz esse sacrifício de mergulhar no rio? No versículo 14, de 2 Reis, capítulo 5, fala assim: desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Naamã fez, obedeceu e ficou são, purificou a carne, a lepra sumiu. 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que o teu servo receba
um presente. E ali Naamã, depois que foi purificado, depois que foi curado, leva um presente a Eliseu. Versículo 16. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã, estou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Então, o profeta Eliseu recusou de receber. E Naamã disse: estou com um presente para que você receba. Mas o profeta não quis receber. Agora, por que ele não quis receber? Porque nós sabemos que Naamã era um gentio, Naamã era um estrangeiro de Israel. Naamã não fazia parte do povo de Israel. Será que foi por isso que o profeta Eliseu não quis receber? Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade no estudo para nós entender. Só que Naamã entendeu que ia ser como faz hoje aí no sistema religioso. Os pastores, quando tem alguém ali com a lepra, com a enfermidade, eles abraçam, né? Aquela pessoa, faz uma cara feia ali para a câmara, para dizer que ele está ali firme, está buscando, e aquela pessoa eles vão curar. Mas na realidade, essas coisas são obra da carne. Esses pastores não curam ninguém. Naamã achou e entendeu que isso ia acontecer com ele, desde que naquela época já tinha essas coisas. Vamos dar continuidade para nós entender, porque Jesus de Nazaré, aquele Jesus que veio para os judeus, para os hebreus, em carne e osso, ele também curou. Ele curou pessoas estrangeiras, gentios, pessoas que não eram de Israel. E curou também pessoa de Israel. E cada um deles, Jesus deu, né, uma ordem para eles fazer depois que fosse curado. Lucas capítulo 17, do versículo 12 até o 19. Está escrito assim: ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Ao entrar, é Jesus que entrou na aldeia, e ali saiu 10 leprosos que de longe pararam, porque a lepra era uma praga. Quem estava com a lepra, essa praga, não podia aproximar das pessoas. De longe, eles gritaram. Versículo 13. E levantaram-se a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Versículo 14. Jesus, logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Versículo 15. Um deles, vendo que foram curados, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhes graça. E este era samaritano. Versículo 17. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Versículo 18. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. Veja que Jesus falou: olha, os que foram purificados foi 10. Por que voltou só um? E os 9, cadê? Onde estão? Porque Jesus mandou eles irem até o sacerdote mostrar ali a sua cura. Mas o estrangeiro voltou. O estrangeiro na estrada ali percebeu que tinha sido purificado e voltou a Jesus dando glória a Deus. Mas os 9 seguiu viagem até o sacerdote. Versículo 19, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, Jesus disse ao estrangeiro: olha, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus não falou com eles: volta lá ao sacerdote.
Não, Jesus não mandou ele voltar aos sacerdotes, porque Jesus sabia que não tinha lei para gentios, não tinha lei para estrangeiro. Então Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Salvou do que? Da lepra. Continuando, em Mateus capítulo 10, começar do versículo 5. Estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos. Jesus chama 12 discípulos ali, dá instrução a eles e diz: vocês não vai aos gentios e também não vai aos samaritanos, porque Jesus não veio para essas pessoas. Jesus de Nazaré não veio para essas pessoas, para os gentios e nem para os samaritanos. Versículo 6. Mas ide mostrar, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7. Indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então eles foram ante as ovelhas perdidas da casa de Israel e anunciou a chegada de Jesus, a chegada do reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça vos dais. Então essa era a ordem de Jesus de Nazaré. Não ir até os gentios, os estrangeiros e nem também os samaritanos. Porque Jesus de Nazaré, ele não veio para os gentios, ele não veio para os estrangeiros. Ele veio apenas para os descendentes de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo de número 8, começar do versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, versículo 3. Jesus, pois, estendeu a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Então você viu que Jesus curou o leproso estrangeiro. Jesus não mandou ele voltar ao sacerdote. Já esse descendente dos hebreus que foram libertados da escravidão do Egito, que vivia debaixo das leis, Jesus manda ele ir ao sacerdote, porque tinha uma lei. A lepra tinha uma lei. Jesus cura ele e manda ele apresentar a sua oferta ao sacerdote. Em Levítico capítulo 14, do versículo 1 ao 3, aqui é a instrução da lei que Deus deu a Moisés. Versículo 1. Depois disso, o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará, se a praga do leproso tiver sarado. E se tiver sarado, ele tinha que dar a oferta, que já era uma lei. Por isso, você viu Jesus ordenando aquele que ele curou dos hebreus: vai e leva a oferta ao sacerdote. Aqui a gente entendemos que o que não era descendente de Israel, Jesus não manda voltar ao sacerdote. Jesus manda ele ir e diz: a tua fé te salvou. Então, Naamã ficou com o seu presente ali querendo entregar a Eliseu. E Eliseu não recebeu o presente porque Eliseu sabia dessa lei. Eliseu sabia que a lepra era uma praga e a lepra tinha uma lei a ser cumprida. Se ele pega esse presente de Naamã, estava fora da lei, estava indo contra a lei.
Então, por isso, meus queridos, que Eliseu não pegou o presente de Naamã. Dando continuidade ao estudo, em Isaías capítulo 53, vamos começar do versículo 4 em diante. Porque essas coisas que aconteciam em Israel, essas curas, às vezes não só era curado os filhos, os descendentes de Israel, descendentes dos hebreus, dos judeus, muitas vezes era curados também pessoas estrangeiras, pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Mas quando curava alguém de Israel, tinha a lei, né? Tinha a lei, eles tinham que ir lá apresentar ao sacerdote e levar aquela oferta daquele sacrifício por aquela cura. E muitas vezes, hoje, na religião, os pastores trazem essas coisas para os dias atuais. Mas será, meus queridos, que eles estão seguindo os ensinamentos bíblicos? Será que eles estão indo, respeitando a história bíblica? Será que eles estão trazendo uma coisa que realmente é para a nossa época? Ou eles estão resgatando uma coisa que ficou do passado, uma coisa que já foi cumprida? Entende? Porque muitas vezes a Bíblia, ela é clara, ela não deixa dúvida ou dúvidas. Você ao estudar a Bíblia, você percebe que a Bíblia está mostrando quem é gentil, quem era judeu, porque veio as leis, para quem veio. Mas hoje eles trazem. Vejamos o que Isaías, bem antes de Jesus vir em Israel, o que o profeta Isaías escreveu, ele deixou escrito, porque ele não viveu na época de Jesus. Vejamos que ele deixou como já tivesse acontecido, porque Isaías sabia que essas coisas iam acontecer. Deus tinha falado para ele, e a certeza no coração dele era tanto que ele já deixou como já tivesse no passado. Vejamos, começando do versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, ou seja, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós. Então aqui você entende que Jesus de Nazaré, ele veio ali em Israel. Você viu que ele mandou os 12, não ia aos gentios e nem aos samaritanos, mas as ovelhas perdidas ou perdidas da casa de Israel. E aqui você vê que Isaías fala, ele levou sobre si as nossas feridas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, porque as nossas, a deles, dos judeus, a dos hebreus, porque eles eram transgressores das leis. A iniquidade deles, o pecado deles, era transgressão de leis, porque não tinha como eles obedecer tantas leis, 613 leis. Essas coisas ficou do passado. Isaías escreveu, o profeta Isaías escreveu já do passado, mesmo ele estando vivendo, porque ele tinha certeza que essas leis iam chegar a um fim. Ele tinha certeza que essas leis, mais cedo ou mais tarde, ia ser finalizada. E por isso ele deixou no verbo do passado. Quando isso acontece, quando Jesus chega ali em Israel e cumpre essas leis, tira essas
feridas, essas pisaduras do povo, e ele carrega no corpo dele, destrói essas coisas na cruz. Toda essa transgressão, todas essas leis foi destruída na cruz. Ali em diante muda os ensinamentos. Ali Deus busca o apóstolo Paulo, traz o apóstolo Paulo para pregar para os judeus e para os gentios. Dali em diante muda os ensinamentos. Os ensinamentos dali em diante é diferente. Só, meus queridos, que a religião, hoje, nos nossos dias atuais, a religião, eles não entendem essas coisas, eles não reconhecem que Jesus morreu, como diz Isaías, levou sobre si. Eles não reconhecem isso, eles voltam a buscar essas coisas da lei, resgatar e trazer para os dias atuais, ensinar nos templos, nas igrejas religiosas da religião, as pessoas pagar preço, as pessoas fazer sacrifício para a salvação, para uma cura, para ir bem no casamento, para se dar bem na vida financeira. E ali tudo tem um preço, tudo tem um sacrifício, e todo esse sacrifício tem dinheiro. A religião ensina as pessoas a estudar a Bíblia de uma maneira que só favorece os líderes, os donos da igreja. Vejamos que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 em diante, já o apóstolo Paulo ensinando aqui, depois que Jesus de Nazaré morre na cruz, é massacrado, depois que o sangue dele é derramado para purificar ali os judeus e também os gentios, para aproximar, porque os gentios eram um povo considerado um povo sem Deus, um povo que vivia errante no mundo, mas a misericórdia de Deus nos alcançou ali na sua morte na cruz. Ali Jesus pôs fim naquele período de lei, e Jesus ali traz a graça. Mas a religião não conhece a graça, eles não reconhecem a graça. No versículo 14 de 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Jesus morreu por todos, um morreu por todos, logo todos morreram. Para essas coisas da lei, para esses rudimentos de lei, 613 leis. Se um morreu, logo todos morreram. Então o apóstolo Paulo não estava morto. Ele estava apenas ensinando o povo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vejamos, meus queridos, aqui os ensinamentos do apóstolo Paulo já deixa bem claro. Eu vou dar continuidade, versículo 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Veja bem, agora as coisas mudaram. A lei, esse rudimento de lei que os hebreus ali, que os judeus tinham que viver, são obra da carne. A lei controla a carne, a lei não controla o espírito. Agora, depois que Jesus morre, ressuscita, o Jesus de Nazaré ressuscita, aquelas coisas velhas já tinham passado. Agora tudo se fez novo. Versículo 17. Pelo que? Ou seja, versículo 16. Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Repetir, porque é um clássico, é muito interessante esse versículo. Versículo 17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Então, se as coisas velhas já passaram, são essas coisas de leis, são esses rudimentos de lei, esses fermentos velho que agora traz aí para a religião, ensinando o povo. E aí o povo fica, as igrejas cheias de gente, ou seja, inchada de pessoas, todas com problemas, trabalhando, enricando pessoas, homens que estão ali pelo dinheiro e não pela cura, não pela salvação de ninguém. Meus queridos, você entendeu que Naamã não era judeu, Naamã não era hebreu. Então, por isso, o profeta Eliseu não recebeu o seu presente. Você viu que Jesus de Nazaré curou também pessoas que não era hebreu, não era judeu. E Jesus não manda essa pessoa ir até o sacerdote, levar oferta pela cura. E você viu também que Jesus de Nazaré, ao curar um hebreu, ao curar um judeu, ele manda que o judeu vai até o sacerdote apresentar e entregar a sua fé. Isso estava na lei, isso era lei que foi abolida na cruz, que ele levou, como diz o profeta Isaías, ele levou as nossas iniquidades, as nossas feridas na cruz. Então, tudo isso é passado. Tudo isso foi antes da cruz. Depois da cruz, essas coisas não têm mais efeito, nem para os judeus e nem para os gentios que nunca viveu por lei de Israel. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Fica e continue na presença do nosso Pai, porque você já é um eleito, é um abençoado, está reinando e vivendo com Cristo até o último dia da sua vida aqui na terra. Quando você sair desse corpo, você volte para Deus, o seu espírito que Deus deu, e o seu corpo volte para a terra, e aí você vai viver e reinar na eternidade com o Pai. Graça e paz. Até o próximo vídeo.